Vamos fazer aí nós temos a nossa entrevista na manhã deste sábado. Nós já estamos com os nossos convidados para essa entrevista desta manhã. Estamos aqui com o Anderson Facchini e o Orly Perim, que é estudante de logosofia aqui da cidade de Timbó. Nós vamos falar de um evento importante que vai acontecer lá no mês de maio, da logosofia, e vamos conhecer um pouco mais dessa filosofia. Muito bom dia para vocês, muito bom dia, Anderson. Bom dia, Odair. Agradecemos a oportunidade aqui de falar com os ouvintes. Orly, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia e, da mesma forma, é muito prazer estar aqui. Tudo bem, o Anderson, vai haver um evento da Logosofia, um evento nacional que vai acontecer lá em maio, dias 19 e 20 de maio. Fala um pouco desse evento, qual é o objetivo, depois a gente vai entrar para falar um pouco também da Logosofia. Exatamente. Então, esse ano vai acontecer um primeiro congresso internacional de pedagogia logosófica, então é específico para a área da educação. Já houveram eventos outros anos, só que eles eram reservados ao pessoal que era estudante de logosofia. A diferença desse ano é que é aberto ao público, então todas as pessoas voltadas para a educação, professores, diretores, quem trabalha em secretarias de educação, está aberto para todo mundo, basta fazer inscrição online e participar. Certo, esse evento vai acontecer onde? O evento vai acontecer, vai ter tanto presencial em Belo Horizonte, onde tem o Colégio Logosófico, um dos colégios aqui no Brasil, e quem não puder participar presencialmente também, porque para nós aqui é um pouco distante, né? Pode participar online. Ah, vai ter participação online também, mas para participar online também faz a inscrição, aí recebe link e tal, para poder assistir as aulas ou as palestras de forma online também. E qual é o objetivo da Logosofia em termos da educação? Onde é que entra essa integração? O que a Logosofia tem por objetivo em termos da educação? Certo. O objetivo é passar todos os conceitos que a gente estuda, tanto numa fundação, como é o caso aqui em Timbó, para as crianças desde da creche até o 5º ano, alguns lugares, alguns até o ensino médio. Então, vai tratando todos os conceitos, por exemplo, paciência, colaboração, o respeito, o carinho, a amizade, tudo que a gente já vem trabalhando nas fundações, nas escolas. Então, as crianças desde pequenininha têm tanto as matérias comuns que as outras escolas têm, mas também tem esses conceitos que vão sendo trabalhados desde pequeno. Então, eles têm uma oportunidade muito melhor de se desenvolver pessoalmente e serem pessoas melhores também. Vocês têm escolas já, por exemplo, de ensino fundamental, que são da Logosofia, ligadas à Logosofia? Sim. Pegando Argentina, Uruguai e Brasil, são 11 colégios. Aqui no Brasil são 8, se eu não me engano. E aqui em Santa Catarina tem 2, um em Florianópolis e um em Chapecó. Então, atende já todo o público. Nesse caso, esses colégios, eles têm a metodologia já inicia desde os anos iniciais. Exatamente. E vai até, esses colégios especificamente têm formação até que fase da educação ali? Em geral, depende do colégio. Alguns conseguem ser mais avançados, vão até o ensino médio, alguns até o 5º ano, por exemplo. Certo, só o ensino fundamental, então. Exato. Muito bem, mas vamos falar um pouco, então, desse método logosófico. O que é a logosofia? Certo. A logosofia é uma ciência que foi criada por um argentino ali em 1930. O objetivo dela é a formação do ser humano, a evolução do ser humano a partir do autoconhecimento. Então, toda a nossa vida é tema de estudo. Então, a gente vai estudando todos os aspectos para ir compreendendo o que a gente já tem evoluído, resolvido e o que a gente pode melhorar. Então, todos os aspectos vão sendo tratados e estudados para cada um evoluindo conforme as suas possibilidades, né? Alguns podem avançar um pouco mais, outros um pouco menos, mas cada um vai no seu tempo. Vou falar um pouco ali com o Orly também, que é estudante de logosofia. Orly, muitas vezes as pessoas ouvem um termo que não conhecem, como logosofia, que é estudo, que é filosofia, daí pensam, mas isso é uma religião? Qual é a diferença, né? Isso é uma religião, não é uma religião, uma filosofia? Você que é um estudante, como é que você diferencia? A logosofia, por si só, ela é muito ampla. E logosofia quer dizer estudo do saber supremo. Então, é uma escola, é uma ciência, né? E dentro dessa ciência nós praticamos os conhecimentos na própria vida. Então, o ponto alto é o campo experimental desta ciência, é o próprio ser humano.
Certo, o próprio ser humano. Você estava falando em off aqui que tudo que vocês estudam lá é aplicável na vida. Sim, e esta característica, que preconiza exatamente os princípios da logosofia, faz com que, na medida em que eu me conheça, eu atuo de uma forma mais natural. E quando eu atuo natural, eu fico agradável, eu fico simpático, eu produzo mais, eu gosto da minha vida, eu gosto do que faço. Então, realmente é uma nova perspectiva de vida. E como é que funciona, você que é estudante, como é que funciona o estudo da logosofia? É, quanto tempo você dedica por semana, por dia, e como é que funciona a prática mesmo, né? O estudo e a prática. Esse argentino, Carlos Bernardo González Pecotti, ele foi muito especial ao criar o método logosófico. Então, através do método é que eu vou evoluindo, independente de onde eu nasci, o que, que eu tenho, o que, que eu fui até então. Então, a partir de então, seguindo esse método logosófico, que é estudar o que se experimenta e experimentar o que se estuda. É um trocadilho muito marcante, um axioma, bem interessante. Muito bem, mas aí, como é que funciona o método, né? Você estuda o método através de livros, de bibliografia, vocês têm, hoje estavam comentando que não tem mais um local físico, o estudo está sendo de forma online, mas quanto tempo uma pessoa que estuda, que é dedicada à logosofia, precisa dedicar? E quais são os reais benefícios para a vida da pessoa? Boa pergunta essa tua. O ser humano ele vai evoluindo, ele vai vivendo e gradativamente ele vai se acordando para algumas realidades. Entre elas, qualidade de vida. Mas como que eu vou ter uma qualidade de vida se eu não me conheço? Então, partindo desse princípio, na medida em que eu sei que tem uma escola, ou mesmo no site, que cada um poderá acessar, eu identifico alguém que estuda logosofia e aí, dentro desse escopo do método, essa pessoa começa a se encontrar com os já estudantes e que ele vai ler uma bibliografia, ele vai associar aquela bibliografia com a parte prática da vida dele. Quanto mais ele entender que aqueles conhecimentos o fazem mais tranquilo, mais produtivo, com mais qualidade de vida, naturalmente ele vai continuando sendo estudante. Então a logosofia, ela convida cada um a estudar, mas na medida que a pessoa opta em parar, a pessoa para. Então é um encontro de pessoas que se encontram não para competir, e sim para expor os seus pensamentos, suas experiências. Então, na verdade, ali não existe um método, mas existe um professor, um instrutor, um líder. Como é que funciona na prática isso? Entendi a tua pergunta. Dentro desse método, por ele ser muito amplo, faz com que nós, estudantes, não tem, no momento lá, não existe professor nem aluno. Circunstancialmente, a cada reunião, um vai dirigir, um vai liderar aquele conceito. Numa outra ocasião, na outra semana, poderá ser outro. Então, dentro desta ótica, todos são importantes e todos realmente lutam para que aquele encontro, aquele objetivo seja alcançado, que é expor o que experimentou. E a evolução e o ganho dentro da metodologia e da filosofia é uma avaliação individual, então. Você vai se autoavaliando e vai vendo qual é o seu nível de crescimento dentro da filosofia. Isso mesmo. Então, na medida em que muitas vezes a gente retorna, às vezes circunstancialmente quando entra um estudante novo, porque a gente fica muito feliz quando alguém se aproxima, porque nós estamos ali, um aprendendo com o outro. Mas quando chega alguém novo, muda todo o contexto. E esta mudança faz com que a minha espiral da evolução avance de uma forma assim pontual. Muitas vezes o cara pode pensar assim: mas eu já pensava assim com relação a esse conceito. Tá, aquele conceito continua igual, mas abriu situações diferenciadas para outros conceitos. Por exemplo, estudamos sobre o respeito essa semana. Daí naquela semana eu vou praticar o respeito de uma forma inteligente, sendo autêntico, sendo natural. Na outra semana é sobre a tolerância. Então a gente percebe assim, que os conceitos vão se fechando. E isso faz com que a minha vida fique melhor. Vamos voltar aqui com o Anderson. Anderson, vamos falar um pouco mais sobre a questão da logosofia e sobre a pedagogia logosófica. Então, o que é a pedagogia logosófica, já que esse evento que vai acontecer em maio, ele também é voltado para professores e educadores? Certo. Então, a pedagogia logosófica, ela visa a formação integral do ser humano na questão de atendê-lo e educá-lo em sua configuração biopsico-espiritual. Então, a configuração completa do ser humano, né? A
Paralelamente, então, teu ensino das matérias curriculares, sua concepção da educação expande-se até nas esferas das necessidades espirituais do ser, o conhecimento de si mesmo, do mundo mental, das leis que regem a vida humana e universal como combinação, conhecimento de Deus e aspiração máxima do homem. Certo, então esse evento ele vai ser para qualquer pessoa ou é especificamente para educadores? Ele está aberto para todas as pessoas, mas o foco seria para quem trabalha em educação, então O seria mais foco do evento é proveitoso. para educadores, Exatamente. mas qualquer pessoa pode participar então Exato. dessa formação. E vocês falam aqui, né, que a pedagogia da logosófica aí vai muito além da formação curricular. Pode explicar um pouco isso para a gente? Certo. Então, como ela trata dos assuntos, ela tem uma formação semelhante ao que a gente trabalha na instituição da logosofia, ela vai trazendo esses conceitos e vai trabalhando para expandir a mente das crianças. Então, por exemplo, a parte do mundo mental, que é um dos conceitos base da logosofia. Vai entendendo o que é um pensamento, como é que ele atua, como é que eu posso identificar um pensamento que, por exemplo, eu me propus a ser mais paciente, mas chega a determinada situação, eu perco a paciência. O que aconteceu ali? Então, vai convidando o ser a pensar, a entender quais aspectos vão atuando, se tem alguma outra coisa interferindo que ela pode identificar e depois ir diminuindo aquela atuação. Então, são vários aspectos que vão contribuindo para o crescimento individual da criança. Muito bem, então trata também de uma forma mais ampla a questão da educação. E esse congresso especificamente, como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai ser feito? Porque vai ter divisão aí entre o presencial e o online. Exato. Tens uma ideia para passar para o público? Porque as pessoas que estão ouvindo a gente daqui, certamente quem tiver interesse em participar, a maior parte das pessoas que tiverem interesse vão acabar participando de forma online, né? Então, como é que vai funcionar isso? Certo. Então, esse congresso vai ser realizado em 2 dias, né? Dia 19 e 20 de maio. Dia 19 à noite e dia 20 o dia todo. Vão ser várias palestras e workshops vão ser ministrados ali, tanto online como presencial. Algumas questões no presencial vão ser um pouquinho diferentes, mas em geral vai ser igual para todo mundo. Então, quem tiver interesse para participar, né, tem que acessar o site, que é congresso.pedagogialogosofica.com.br. Lá tem o link para fazer a inscrição, tem todo esse detalhamento que a gente está conversando aqui e pode proceder por ali. O custo hoje tem uma divisão para quem for estudante universitário, são R$30, e os demais pessoas são R$50, isso tanto para o presencial como online. É um custo bem módico, né? Sim. R$30 para universitários, R$50 para as demais pessoas, sendo um evento aí de um sábado à noite e um domingo o dia inteiro. Então, bastante módico, né? O preço aí desse evento para participar. Esse material, né? Para quem participa, por exemplo, eu me inscrevo nessa formação. Esse material online, ele permanece à disposição posteriormente ou é uma participação online ali como se fosse presencial e depois não tenho mais acesso ao material? Quando for feita a inscrição, já vai ser enviado alguns materiais por e-mail da pessoa. Certo. Para quem fizer participação no total do evento, também ganha um certificado de participação no final. As palestras, alguma coisa fica disponível no YouTube. Eu não sei se todas elas ou algumas, mas em geral tem muito material até antes do próprio evento já disponível no YouTube também. Muito bem, isso que eu queria pedir também. Quem que tiver interesse em conhecer, está ouvindo a nossa entrevista aqui, de repente tem interesse em pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais a logosofia, como é que faz? Certo. Dá para procurar direto no site da Logosofia, que é logosofia.org.br. Lá tem vários links dos temas de estudo, tem vídeos, tem materiais que os próprios alunos já escreveram das suas experiências. Dá para procurar também a Logosofia no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram. E a Pedagogia Logosófica, especificamente, daí é um outro site que é pedagogialogosofica.com.br. Em todas essas redes sociais são vários materiais, principalmente vídeos curtos, que é mais comum hoje em dia. E literatura, né? Literatura da logosofia, como é que as pessoas podem ter acesso? Certo. Para quem quer estudar especificamente logosofia, no site da Logosofia é possível baixar vários livros de graça. Tem ali em PDF, ou se alguém quiser algum livro físico, por exemplo, daí tem que se dirigir à humanidade da logosofia. Tem livros infantis também,
Tem a editora Lire, é lire.com.br, lá são vários livros infantis, é muito interessante, já comprei alguns para meus filhos. São histórias muito legais que vão tratando de sistemas aqui como paciência, como colaboração, identificação dos pensamentos, é uma literatura muito interessante. Nós vamos falar mais um pouquinho aqui com o Orly. Orly, o Anderson falou ali em experiência, então eu gostaria de saber de você, já que você é um estudante, né, de logosofia, como é que você chegou à logosofia, né? Por que você buscou e como é que você chegou e o que você considera que você teve de ganho até aqui? Bom, a vida por si só ela é muito ampla, então eu posso escolher os vários caminhos que eu posso trazer. Mas eu sempre fui inquieto com relação a aprender, eu quero saber mais, eu quero saber alguma coisa. E ao conhecer a logosofia, eu percebi que eu poderia avançar, mas eu teria que ter um parâmetro. E então esse parâmetro é o meu interno. Então hoje eu conheço os pensamentos. Claro, tudo é um processo. Mas como eu estudo há bastante tempo, facilita identificar, por exemplo, se o pensamento é meu, se esse é do outro, o porquê que o outro está trazendo aquilo, por que eu quero alguma coisa, por que eu gosto daquilo ou por que eu não gosto. Então, essas respostas eu as crio de acordo com a minha realidade. Então, o ganho é infinito, porque eu abro uma janela para um outro mundo, que é o mundo interno. Muito bem, e isso dá equilíbrio para a pessoa. Em todos os aspectos. Né? A pessoa vive uma vida diferente quando está mais equilibrada. Totalmente. Para a saúde, o que faz bem para a saúde essa vida equilibrada? Bom, quando a gente, como logósofo, cita pensamento, dá a impressão que o pensamento é algo pequeno. Mas todas as pessoas que nós admiramos é porque a gente identifica pensamentos bons naquela pessoa. Então, tudo que eu faço, se eu estiver imbuído com princípios positivos, muda a característica, tudo é diferenciado. Então, na medida em que eu conhecer como atuam os meus pensamentos naquele momento, eu vou ficar mais tranquilo. Não quer dizer que eu acerte tudo, mas pelo contrário, eu passo a acertar mais, que tem diferença e dá um ganho muito bom. Essa questão das doenças psicossomáticas hoje que a gente vive, a questão da depressão, a questão da ansiedade, você percebe que quem estuda a logosofia pode ter algum ganho com isso? Eu penso que sim, mas por outro lado, a pessoa precisa saber que tem estágios da própria doença que, ora, depende da medicina, mas até então, até um limite, depende exatamente do meu interno. É claro que vai depender do DNA, das circunstâncias expostas, enfim. Mas eu vejo que há que se tomar cuidado para que a minha vida, por exemplo, se o Orly de ontem não fosse ajudar o Orly de hoje, eu não estaria aqui. Então, uma coisa puxa a outra, que nós na logosofia chamamos de leis universais. Então, dentro desse escopo das leis universais, da causa e efeito, do merecimento, a lei do esforço. Então, tudo isso contribui, quando eu estou em harmonia com as leis universais, criadas pelo Criador, a minha vida fica mais normal. O Anderson, para a gente fechar a nossa entrevista então, como é que as pessoas que estão nos ouvindo têm interesse em conhecer, querem participar de alguma reunião, querem conhecer um pouco mais de perto a logosofia, como é que fazem? Certo. Pode procurar tanto no site da Logosofia, logosofia.org.br, lá tem o endereço de todas as sedes, o que fica mais próximo da pessoa, né? No caso aqui em Timbó temos sede, mas tem Jaraguá, Blumenau, Rio do Sul, Joinville e outros locais também, pode se informar por ali. Especificamente aqui em Timbó, se for procurar tanto no Facebook como no Instagram, FL de Fundação Logosófica.timbó. Lá daí tem as nossas redes sociais, os nossos contatos, pode seguir as nossas publicações ali e entrar em contato ali com a gente. Muito bem, dado o recado então para esse evento que vai acontecer em maio, mais voltado aí para educadores, mas qualquer pessoa pode se inscrever.
E essa entrevista fica também no YouTube, no Facebook da Rádio Cultura de Timbó. Você que quiser mais informações a respeito de informações que foram aqui repassadas pelo Anderson e pelo Orly, fique à vontade de retomar depois aí. A gente também vai fazer o recorte dessa entrevista e vai colocar para você aí à disposição no YouTube da Rádio Cultura de Timbó. Anderson, um abraço para você, obrigado pela participação aqui neste sábado. Agradecemos a oportunidade aqui. Orly, um abraço para você também, tudo de bom. Muito obrigado por tudo.